última palestra desse nosso segundo encontro. Vamos estar agora com a doutora Renata Seixas. Vamos falar sobre desafios de crescimento em pacientes pediátricos. Doutora Renata é médica pediatra, mestre em Ciências de Saúde pela UNB, especialista em pediatria e gastroenterologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria, coordenadora de gastroenterologia pediátrica do Hospital da Criança de Brasília, membro do Departamento Científico de Hepatologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria, coordenadora das filiadas da região Centro-Oeste pela Sociedade Brasileira de Pediatria, vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, coordenadora do Núcleo de Pediatria da Home Kids e Home Assistance. Então, com muita propriedade sobre o assunto de pediatria, a doutora Renata, passo a palavra para você. Tá, joia. Vou compartilhar aqui minha tela, não é isso? Vocês estão vendo? Isso mesmo. Sim, estamos vendo. Deixa eu colocar aqui. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Que eu não estou vendo vocês. Tá ok? Estão me ouvindo? Sim, Então, boa noite a todos. Eu agradeço o Grupo Vertical e a Danone pelo convite. É uma honra estar participando do segundo simpósio de Home Care da região Sudeste e Centro-Oeste. O tema da minha aula vai ser sobre desafios de crescimento em pacientes pediátricos em nutrição enteral domiciliar. Então, já foi feita a minha apresentação pela Gisele, eu agradeço. Esses são meus conflitos de interesse. E para iniciar essa palestra, eu queria falar da importância do tema. Desde a sua introdução na década de 1970, a NED, que é a Nutrição Enteral Domiciliar, ela estabeleceu-se como intervenção nutricional confiável e eficaz. A NED, ela representa uma modalidade crescente no cuidado pediátrico, permitindo a continuidade do tratamento em ambiente familiar e reduzindo os custos hospitalares. Aproximadamente 4 a 6% das crianças com condições crônicas complexas necessitam de suporte nutricional enteral prolongado, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria. E o crescimento adequado dessas crianças representa um dos principais desafios clínicos, exigindo monitoramento rigoroso e intervenções oportunas. O objetivo dessa apresentação será compreender a epidemiologia e a fisiopatologia da falha de crescimento na pediatria, identificar indicações e contraindicações da NED, que é a nutrição enteral domiciliar, na criança e no adolescente, dominar aspectos práticos da implementação e monitoramento da nutrição enteral domiciliar e analisar evidências científicas sobre a eficácia, custo-efetividade da NED, bem como discutir e também capacitar profissionais para otimizar o manejo nutricional pediátrico em ambiente domiciliar. Então, inicialmente também eu gostaria de falar do perfil dos pacientes pediátricos que estão em nutrição enteral domiciliar. Então, esses pacientes, em torno de 40 a 60%, são pacientes com distúrbios neurológicos, com condições gastrointestinais, como a síndrome de intestino curto, são pacientes que estão no pós-operatório de, por exemplo, atresia de esôfago, doença inflamatória intestinal com fenótipos graves, por exemplo, fenótipos fistulizantes, pacientes portadores de pseudoobstrução intestinal crônicas e outros distúrbios absortivos, que compreendem em torno de 15 a 25%, em torno de 10 a 15% são pacientes portadores de doenças genéticas metabólicas, os erros inatos do metabolismo, as síndromes genéticas com comprometimento da deglutição ou do crescimento e condições oncológicas, como neoplasias, sequelas de tratamentos oncológicos com impacto na ingestão ou absorção de nutrientes. E esse tipo de paciente corresponde em torno de 5 a 10%. Só para a gente contextualizar, é importante a gente falar da desnutrição pediátrica nos pacientes com doenças crônicas, que embora a gente tenha um avanço da desnutrição, quando a gente vê os mapas epidemiológicos do perfil de nutrição das crianças em geral, a gente vê que a desnutrição está
perdendo a prevalência, ou seja, as crianças estão tendo mais sobrepeso e mais obesidade. Mas como a gente estuda um grupo específico de crianças hospitalizadas, crianças com condições complexas, a gente vê que o cenário é diferente. Entre 2018 e 2023, os pacientes internados, em torno de 30 mil dessas internações, eles estavam com peso abaixo do esperado. Em 2022, a taxa em crianças menores de 1 ano é em torno de 2.754 internações. Em janeiro e maio de 2024, 2.424 das internações, esses pacientes com condições complexas que estavam internando, necessitando de suporte nutricional, eles tinham desnutrição. Então, é uma preocupação e é um desafio para que a gente atue de forma adequada. E estudos multicêntricos brasileiros, dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, demonstram que em torno de 30 a 45% das crianças em nutrição enteral domiciliar apresentam algum grau de comprometimento nutricional no início da terapia. A maior prevalência são em pacientes neuropatas, seguido por doenças gastrointestinais. E a intervenção nutricional precoce, ela é capaz de reverter o déficit de crescimento em 60 a 75% dos casos, quando ela é implementada adequadamente. Então, para a gente entender como é que ocorre a fisiopatologia da falha de crescimento, eu montei aqui um fluxograma, em que esses pacientes com condições complexas, eles têm uma ingestão nutricional inadequada e geralmente eles têm também associado a esse quadro uma má absorção. São doenças crônicas com processos inflamatórios, estresse metabólico. Isso vai fazer com que esses pacientes tenham as necessidades tanto de energia e proteica aumentada, levando um desequilíbrio nutricional crônico que vai levar à falha de crescimento e desenvolvimento, com impacto importante no desenvolvimento neurológico, com comprometimento cognitivo, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, redução da capacidade de aprendizagem, no sistema imunológico, aumento da suscetibilidade às infecções, cicatrizações prejudicadas, e aumento nas taxas de reinternação hospitalar. Na função respiratória, há uma redução da força muscular respiratória e um maior risco de pneumonias aspirativas e complicações pulmonares, com impacto importante na qualidade de vida, o impacto negativo no bem-estar global, na autonomia funcional e na integração social. Então, a gente vê que é um ciclo, é um ciclo. Então, criança desnutrida, ele vai ter mais processo infeccioso, vai internar mais, vai diminuir a qualidade de vida, e são pacientes que necessitam de um suporte nutricional importante, e o impacto no crescimento e no desenvolvimento dessa criança é bastante importante. Só para a gente revisar os critérios da indicação da NED, que é a nutrição enteral domiciliar, na faixa pediátrica. Então, são para aqueles pacientes que possuem incapacidade de atingir as necessidades nutricionais pela via oral. Eles têm que ter o trato gastrointestinal funcionando adequadamente e pode receber o tratamento fora do hospital, eles não estão necessitando de estar no hospital. Eles sofrem de condições, geralmente com doenças neurológicas, oncológicas, malformações ou síndromes desabsortivas, que são a maioria do perfil dos pacientes que recebem nutrição enteral domiciliar, e eles necessitam de um suporte nutricional por um período prolongado. O paciente com 1 a 2 semanas, eles não precisam dessa intervenção, mas se isso vai persistir por mais tempo, eles necessitam de ter esse protocolo nutricional. Então, esse protocolo, ele já deve ser estudado, já deve ser pensado já no ambiente hospitalar para programar a terapia de nutrição enteral domiciliar desse paciente. E tem duas perguntas principais: se esse paciente não está desnutrido, mas tem um risco nutricional devido à condição clínica dele. Então, nesse caso, uma dieta oral supervisionada, e a pergunta que a gente faz: a dieta vai atender às necessidades nutricionais ou metabólicas do paciente? Se sim, ele continua com essa alimentação supervisionado com reavaliação periódica. E se não, ele vai necessitar de uma via para aumentar o suporte da dieta enteral, por exemplo, a indicação de uma sonda ou até mesmo de ostomia. Se ele necessita de uma via acessória,
ele tolera essa dieta enteral, precisa de reavaliação periódica. Se ele não tolera a dieta enteral, aí nesse caso, esse paciente tem que ser revisto para nutrição parenteral. Aqui, o paciente com desnutrição. O trato gastrointestinal pode ser usado? Sim, ele vai para a nutrição enteral, a dieta enteral está sendo bem tolerada? Sim, reavaliação periódica. Se não está sendo bem tolerada, a gente tem que pensar na nutrição parenteral. Então, esse fluxo é um fluxo que, na realidade, ajuda a decisão, a tomada de decisão nesses pacientes. E quando não indicar a nutrição enteral domiciliar? Então, existem situações em que a NED ela é contraindicada, seja por questões clínicas ou sociais, visando a segurança e o bem-estar do paciente. Então, é aquele paciente que está com quadro de obstrução intestinal completa, uma hemorragia ativa, ou ilho paralítico, uma má absorção grave que não responde à nutrição enteral domiciliar, que o paciente não dê o consentimento nem do paciente, nem dos cuidadores, que o paciente tenha condições clínicas instáveis, que demanda monitoramento hospitalar contínuo, e também aqui eu trago aqueles casos que a expectativa de vida do paciente é inferior a um mês, onde a gente tem que pensar os cuidados paliativos, e a dieta é mais para dar conforto do paciente, mais do que visando a recuperação nutricional e a reposição dessas necessidades energéticas. E a via de acesso. A escolha da via de acesso para a nutrição enteral domiciliar vai depender da duração e da terapia e das necessidades clínicas. Então, a sonda nasogástrica, terapia de curto prazo, quando ela é menor de 4 a 6 semanas, a gastrostomia, terapia de longo prazo, quando é maior que 6 semanas, e a indicação de jejunostomia seria para aqueles pacientes com alto risco de aspiração, quando a duração dessa terapia nutricional também é a longo prazo, maior que 6 semanas. A gastrostomia ela é preferível para a nutrição enteral domiciliar prolongada, por oferecer um maior conforto para o paciente, por ser fisiológica, menor risco de deslocamento e melhor aceitação social também por parte da família. É importante também a gente falar dos desafios específicos por faixa etária. Por exemplo, em lactentes, eles têm uma maior vulnerabilidade nutricional e velocidade de crescimento acelerada. Então, os 2 primeiros anos de vida é o período em que a criança mais cresce. Para a gente ter uma ideia, a criança nasce em torno de uns 50 centímetros, e no final do primeiro ano de vida ela está com 75 centímetros. Ela vai aumentar 25 centímetros no primeiro ano de vida, e em nenhum momento da vida ela vai crescer tanto. Então, é importante a gente pensar e adequar essas necessidades calórico-proteica adequada para promover esse crescimento adequado para a criança, e também lembrar que a criança, nos primeiros anos de vida, ela tem um risco de deficiência de micronutrientes, com impacto no desenvolvimento neurológico, além da gente pensar no desenvolvimento da microbiota, que hoje os estudos, os guidelines falam cada vez mais frequente da importância desses primeiros anos de vida por toda a vida da criança. O pré-escolar é um período crítico para o desenvolvimento de habilidades oromotoras e comportamentos alimentar, risco de atraso no desenvolvimento de mastigação e deglutição em pacientes exclusivamente enterais. Já no paciente escolar, o impacto na socialização relacionado à alimentação, maior risco de distúrbios de imagem corporal e resistência à terapia, início da puberdade, pode exigir também ajustes calóricos. E os adolescentes, aqui a gente tem que pensar no estirão puberal com necessidades nutricionais aumentadas, questões de autonomia e adesão ao tratamento. E uma coisa muito importante que hoje está sendo cada vez mais um desafio, que já aqui nessa faixa etária a gente já tem que começar a preparar esses pacientes para uma transição para serviços de adultos que requer um planejamento específico. As diretrizes da SBP enfatizam as necessidades e protocolos diferenciados por faixa etária. Como a gente mostrou aqui, cada faixa etária vai ter peculiaridades individualizadas, e isso deve ser levado em consideração quando a gente quer enfrentar esses desafios e manter um crescimento e desenvolvimento adequado para o nosso paciente. E também considerar tanto os aspectos nutricionais
e quanto a esses aspectos psicossociais do desenvolvimento. Em relação às necessidades nutricionais, eu trouxe aqui de energia e proteína. Então, o cálculo preciso das necessidades energéticas é fundamental para garantir o crescimento e desenvolvimento adequados em pacientes em nutrição enteral domiciliar. Métodos de cálculo, as necessidades, elas têm que ser sempre individualizadas. Elas podem ser estimadas por calorimetria indireta, seria o nosso sonho, mas é o método mais preciso, mas infelizmente é de difícil acesso, raríssimos serviços têm disponível. E, na realidade, o que a gente usa para esse cálculo energético basal são equações preditivas, que utilizam variáveis como idade, peso, altura, condições clínicas, como, por exemplo, a equação de Schofield, que a gente usa bastante lá no Hospital da Criança e também a gente usa nos serviços de home care. A recomendação por faixa etária é importante ver os valores de referência para energia e proteína por quilo de peso corporal, e esses ajustes eles são necessários em caso de estresse metabólicos, doença crônica ou aquelas crianças que estão em recuperação nutricional. Então, aqui eu trouxe o método de cálculo para pacientes neuropatas. A gente usa o cálculo de energia baseado na altura. É importante a gente falar que esses pacientes, a aferição da altura, ela pode ser dificultada pelo fato de muitas crianças não conseguirem ficar na posição ereta, possuírem articulações contraídas, espasmos musculares involuntários, escolioses e pouca cooperação devido à deficiência cognitiva. E aqui, nesse manual de terapia nutricional da SBP, ele recomenda medidas de segmento para estimativa da estatura. E o que a gente mais tem utilizado é a altura do joelho. Então, a gente faz a altura do joelho e faz esse cálculo, e como a maioria das crianças, eles não deambulam, a gente calcula 11 quilocaloria por centímetro. Então, aqui só um resumozinho: o cálculo das necessidades energéticas, os métodos recomendados, a calorimetria indireta, que seria o padrão ouro, mas quando for disponível, infelizmente nós não temos disponível na maioria dos serviços, equações preditivas ajustadas, essas que a gente falou, e sempre que ela vai calcular o gasto energético basal e vai multiplicar pelo os fatores de atividade, que vai variar de 1 até 2. E é importante isso, por quê? Porque tem que ser individualizada e ajustada para cada paciente. Em alguns pacientes, a gente tem essas necessidades aumentadas e precisa que tenha uma taxa maior para que a gente promova esse crescimento. Em outros pacientes, vai ter que ser uma necessidade menor. Por exemplo, aqueles pacientes acamados em que você fazer um cálculo energético oferecendo muita caloria, você pode promover, inclusive, uma obesidade. E, por outro lado, um exemplo clássico é um paciente cardiopata com cardiopatia, com descompensação clínica, que necessita de uma necessidade energética maior. Esse cálculo ele tem que ser bem ajustado. Por quê? Porque a criança ela vai precisar, além do cálculo energético basal, que é o mínimo que ela precisa para sobreviver, uma energia maior para que ela consiga fazer o anabolismo e para que a gente consiga promover o seu crescimento. As necessidades proteicas seguem recomendação da ESPCA, aqui para lactentes, crianças de 1 a 3 anos, crianças de 4 a 8 anos e adolescentes. Lembrando que em casos especiais a gente pode aumentar para promover esse anabolismo, né, para promover esse crescimento, e em pacientes grandes queimados, geralmente essas necessidades proteicas, elas são maiores. Necessidades hídricas, pelo método de Holiday, que a gente calcula 100 ml por quilo para os primeiros 10 quilos, entre 10 a 20 quilos, 1.000 ml mais 50 ml para cada quilo acima de 10, e acima de 20 quilos, 1.500 ml mais 20 ml para cada quilo acima de 20. Quem é pediatra e que está assistindo essa apresentação, a gente usa essa fórmula do dia a dia e muitas vezes a gente usa também para calcular as necessidades energéticas. Mas nesses pacientes é importante que a gente calcule o GEB, ou seja, o gasto energético basal. Por quê? Porque são pacientes com condições complexas e que a gente precisa promover
o anabolismo. Então, a reavaliação periódica das necessidades é fundamental, especialmente em período de crescimento acelerado ou mudança no quadro clínico. O paciente está na vigência de uma infecção, está passando por um processo importante, então, essa avaliação é super importante. Parâmetros antropométricos essenciais é o peso, então aferição semanal ou quinzenal, preferencialmente no mesmo horário e com equipamento calibrado em crianças com retenção hídrica, sempre considerar o peso seco, estatura e comprimento, medição mensal e lactentes e trimestral em crianças maiores, em pacientes com contraturas, utilizar, como a gente falou anteriormente, alternativas como a altura do joelho. O perímetro cefálico ele vai ser importante para lactentes até 2 anos, crianças prematuras e pacientes também neuropatas. Avaliação de preferência mensal, o IMC sempre em cada avaliação e também a gente pode considerar outras medidas, como pregas cutâneas, circunferência braquial, a bioimpedância, como quando disponível. Aqui eu chamo a atenção principalmente para aqueles pacientes como, por exemplo, aqueles hepatopatas crônicos, que têm a visceromegalia. Então, a avaliação do peso fica comprometida. Então, você tem que lançar mão de outras medidas para que você seja mais preciso e acompanhe melhor esses pacientes. Outra coisa também importante, quando a gente quer promover esse crescimento, é a gente falar na curva de crescimento. Em pediatria, a gente sempre analisa e é nosso instrumento de trabalho. Então, qual curva utilizar? A maioria das crianças, a recomendação pelos principais guidelines é que seja as curvas da OMS, Organização Mundial de Saúde. Mas é importante a gente falar aqui que tem, para cada condição específica, deve-se considerar curvas específicas, como, por exemplo, o paciente de síndrome de Down tem as curvas específicas publicadas por Bertapelli e colaboradores de 2017. Para pacientes com paralisia cerebral também tem curvas específicas, que são as curvas de Brooks. Para prematuros, tem as curvas de Fenton, que é até 50 semanas. Depois desse período, ele já pode fazer a transição para as curvas da OMS com idade corrigida. E é importante também o cálculo da velocidade de crescimento, que é um parâmetro fundamental para avaliar a resposta à intervenção nutricional, utilizadas tabelas específicas por idade e por sexo. O uso da curva adequada, ela permite interpretação mais precisa e ajuste personalizado da terapia nutricional. É um exemplo, você está analisando um paciente portador de síndrome de Down. Eles têm curva específica, então, se você calcula o IMC, faz o cálculo, acompanha o peso e acompanha a estatura e põe na curva de da Organização Mundial de Saúde para idade e sexo, para aquela faixa etária, então você pode subestimar, você pode dizer que essa criança está desnutrida, mas se você usar a curva certa, você vai ver que essa criança está adequada para a sua idade, adequada para o seu sexo, e com isso você evita erros na sua interpretação. Outra coisa importante no promoção do crescimento e na avaliação e no cuidado desses pacientes são os indicadores laboratoriais para fazer essa monitorização, que são os exames laboratoriais, que são as proteínas séricas, os micronutrientes, eletrólitos de função renal e os marcadores metabólicos. As diretrizes da ESPGA, ela recomenda individualização na avaliação laboratorial conforme a condição de base e presença de fatores de risco específicos. A suplementação e o monitoramento de micronutrientes também são importantes para prevenir deficiências e otimizar o crescimento em pacientes pediátricos e nutrição enteral domiciliar, principalmente aqueles pacientes que fazem uso de medicação anticonvulsivante, diurética. A gente sabe que eles têm interação com medicação e que também ele diminui a absorção de alguns micronutrientes. E os principais micronutrientes são a vitamina D, que sua principal função é na saúde óssea, na imunidade. O impacto da deficiência vai levar ao raquitismo e osteopenia. O ferro, que ele tem a função principal de transporte de oxigênio, desenvolvimento cognitivo. O impacto da deficiência vai levar à anemia e atraso no desenvolvimento. O zinco, que tem a função principal de promover esse crescimento, imunidade e cicatrização, e o impacto da deficiência vai levar ao atraso no crescimento e também promover infecção.
o cálcio, que ele é tão importante para a saúde óssea e dental, função muscular e o impacto da deficiência, leva a osteopenia e tetania. Vitaminas do complexo B, metabolismo energético e função neurológicas, e o impacto da deficiência leva a neuropatia e fadiga, e eu chamo a atenção aqui para a deficiência da vitamina A. Os principais guidelines, eles apontam que nesses pacientes com terapia nutricional enteral domiciliar, os principais micronutrientes é o ferro, o zinco, a vitamina D e a vitamina A. A vitamina A, a deficiência, ela leva alterações oculares, podendo levar até cegueira, é chamada até a vitamina do crescimento e também da imunidade. Eu queria falar também em relação à seleção da fórmula enteral. É de suma importância para a gente promover o crescimento. Então, já foi falado aqui pela Carolina e pela Ellen, muito bem falado, né? Elas falaram das fórmulas, mas eu vou fazer aqui um resumo das principais fórmulas disponíveis que a gente usa na nutrição enteral domiciliar e quando escolher o tipo de fórmula. Então, aqui nós temos as fórmulas poliméricas pediátricas, que são as as que são mais usadas, né, que é indicado em paciente com trato gastrointestinal funcionante, ele tem concentração energética que varia de 1 a 1,5, tem a vantagem que elas são mais fisiológicas, menor custo, uma melhor tolerância e geralmente elas têm um melhor sabor, né, alguns pacientes estão em uso oral e outros por sonda, então o sabor não é tão importante, mas ela é indicada principalmente aqueles pacientes que não têm nenhuma alergia alimentar e que o trato gastrointestinal está funcionante. Outro tipo de fórmula são as formas oligoméricas e as formas hidrolisadas. As formas extensamente hidrolisadas, elas são características como quando o peso molecular dos peptídeos é menor que 3.000 Daltons. Então, nesse caso, elas vão ser indicadas para aqueles pacientes que apresentam uma função absortiva comprometida, aqueles pacientes portadores de alergia alimentar à proteína do leite de vaca, e tem algumas limitações. Ela tem uma osmolaridade maior que as formas poliméricas, tem um custo mais elevado e o sabor não é tão aceitável pelo paciente. E as formas alimentares, que são as fórmulas é, à base de aminoácidos, elas são indicadas para aqueles pacientes que têm síndromes absortivas graves, aqueles pacientes que têm alergia múltiplas graves, pacientes com esofagite eosinofílica, ela tem a limitação de osmolaridade ser mais elevada, até mais elevada que as formas extensamente hidrolisadas, podendo levar, em alguns casos, diarreia e o custo também muito alto. E as formas especializadas, aqui são pacientes que têm umas condições metabólicas específicas, como por exemplo, pacientes com diabetes, insuficiência renal, insuficiência hepática, os erros inatos do metabolismo, como por exemplo, paciente portador de tirosinemia, que necessita de uma fórmula especial, e o benefício que a composição vai ser adaptada à fisiopatologia da doença. A ESPGA recomenda que a avaliação periódica adequada da fórmula ao paciente, então, a gente tem que estar sempre reavaliando o uso dessas fórmulas. No caso das alergias, vendo quando o paciente desenvolve a tolerância e considerar o estado nutricional, o crescimento e também a tolerância do trato gastrointestinal. Existem algumas estratégias para otimizar o crescimento e essas intervenções com evidência científica. Então, aqui, a concentração da fórmula, o aumento gradual da densidade calórica até 1,5 a 2 em pacientes com restrição hídrica ou com grandes necessidades. Hoje, cada vez menos a gente está utilizando esse artifício, porque a gente já tem fórmulas hipercalóricas para as necessidades especiais desses pacientes, suplementação modular, adição de módulos de proteínas, carboidratos ou lipídios para atender necessidades específicas, que tem que ser indicada com bastante cuidado, que pode alterar, né, a composição da fórmula, da dieta, mas em alguns casos é necessário ajuste na velocidade de infusão, otimização baseada na tolerância e conforto do paciente, por exemplo, aqueles pacientes neuropatas que eles desenvolvem com distúrbio de desmotilidade grave, às vezes a gente precisa deixar uma dieta contínua, ou então fazer uma dieta em bomba de infusão num período maior para facilitar a absorção, adequação de micronutrientes, aqui eu chamo a atenção que suplementação específicas
de preferência baseadas em deficiências documentadas, e o manejo farmacológico adjuvante, o uso de procinéticos naqueles pacientes que têm a doença do refluxo grave, que têm desmotilidade, inibidores ácidos gástricos, aqueles pacientes que têm doenças pépticas importantes, que têm doença do refluxo grave, enzimas digestivas, por exemplo, naqueles pacientes com fibrose cística que apresentam insuficiência exócrina do pâncreas, eles vão precisar isso. Eu chamo atenção também aqui naqueles pacientes gravemente desnutridos. Então, os trabalhos mostram que em torno de 10 a 20% desses pacientes, eles também apresentam uma insuficiência exócrina do pâncreas. Então, no início da terapia enteral, a gente vai precisar muitas vezes das enzimas digestivas para facilitar essa absorção, e à medida que o paciente vai se recuperando nutricionalmente, a gente pode fazer esse desmame. A implementação coordenada dessa estratégia, ela pode melhorar os parâmetros de crescimento, e essa melhora pode chegar até 70 a 85% dos pacientes que apresentam falha no crescimento. Eu quis falar aqui também sobre a síndrome de realimentação, que é um risco real que a gente falou aqui em desnutrição, que esses pacientes com doenças crônicas, muitas vezes, quando a gente inicia a nutrição enteral domiciliar, eles estão com grau de nutrição importante. Então, temos que estar atento da síndrome de realimentação para que possamos evitar essa situação. Então, por definição, ela é definida como um conjunto de alterações metabólicas graves que pode ocorrer durante a reintrodução nutricional em paciente desnutrido, caracterizado por hipofosfatemia, distúrbio hidroeletrolítico, arritmias e falências orgânicas. Eu trouxe aqui os pacientes de risco que vão para a nutrição enteral domiciliar, que são crianças com perda de peso importante, maior que 10% em 3 meses, aqueles pacientes com jejum prolongado, desnutrição crônica severa, aqueles adolescentes com anorexia nervosa que perderam muito peso, doenças catabólicas avançadas ou IMC muito baixo para a idade, menor que o percentil 3. Como prevenção, a recomendação é que o início dessa dieta ele seja cauteloso, progredindo gradualmente, cada 5 a 7 dias, e com monitoramento rigoroso de eletrólitos, função cardíaca e sinais de sobrecarga hídrica nas primeiras 72 horas. Tanto a ESPCA quanto o Manual de Nutrologia da SBP, ele recomenda protocolos específicos de realimentação para pacientes de alto risco, que foi esse aqui que eu mostrei aqui nesse slide, com suplementação preventiva de fósforo, potássio e também de tiamina. E nesse manual, ele recomenda que seja na dosagem 2 miligramas por quilo, até no máximo 100 a 200 miligramas dia, antes de iniciar a terapia nutricional em pacientes de alto risco, e podendo manter a suplementação da tiamina por 5 a 7 dias ou até mais. Eu trouxe aqui um resumo da fisiopatologia para a gente entender por que acontece esses distúrbios hidroeletrolítico no paciente. Então, na realidade, a desnutrição tem um catabolismo intenso. Há uma diminuição da insulina e aumento do glucagon. Com isso, vai ter o aumento da glicogenólise, o catabolismo proteico vai estar aumentado, a gliconeogênese vai estar aumentada e os níveis de vitaminas e nutrientes vão estar diminuídos. E na realimentação, o carboidrato é a principal fonte de energia. Isso vai fazer com que haja um aumento da insulina. E esse aumento da insulina vai levar a um aumento da síntese proteica, vai reter o sódio, por isso que esses pacientes têm um edema, principalmente nas primeiras 72 horas, uma absorção intensa de glicose, um consumo de tiamina, deslocamento do intracelular do fósforo, magnésio e potássio. Como consequência, o paciente vai ter hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, deficiência de vitamina e retenção de água e sais, que são a característica da síndrome de realimentação. Para o sucesso da nutrição enteral domiciliar, vai depender de uma equipe multidisciplinar bem coordenada. E aqui eu até falo, o conceito de multi significa cada profissional em sua caixinha. Eu acho aqui que a gente tem que falar uma equipe interdisciplinar, ou seja, uma equipe que esteja constantemente mantendo uma conversa. É o médico, o nutricionista, o enfermeiro, assistente social e o psicólogo, todos voltados na terapia desse paciente e com conversas periódicas discutindo cada paciente de forma individual, cada um cuidando dos seus protocolos.
Para a segurança e eficácia da NET, é fundamental que os cuidadores tenham acesso e saibam manusear os equipamentos necessários, como bomba de infusão, seringa e equipe, frascos de dietas, material de curativo, material de higiene e kit de emergência. É importante o reconhecimento precoce e manejo adequado das complicações, que também são essenciais para o sucesso da NET. Aqui eu trago as principais, como diarreia, constipação, infecção do estômago, obstrução da sonda, extravasamento, vazamento ao redor do estômago, e também algumas complicações, e trago também o manejo que vão impactar no crescimento da criança, como o próprio refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico é um problema frequente, nesse caso, elevação da cabeceira, lembrando que isso é mais em crianças maiores e lactentes. Os principais guidelines não recomendam, os trabalhos mostraram que tanto a posição, o colchão na horizontal e a elevação não tem diferença. Fórmulas espessadas, especialmente aqueles pacientes que apresentam regurgitação, infusão pós-pilórica, se necessário, uso de inibidor de bomba para tratar a doença do refluxo gastroesofágico, e naqueles pacientes com doença do refluxo gastroesofágico grave, considerar fundoplicatura em casos refratários e com impacto importante no crescimento. Diarreia persistente. É importante a gente lembrar da classificação da diarreia. Ela é aguda até 14, 15 dias. Ela é persistente a partir de 15 a 30 dias. E a partir de 30 dias ela é crônica. E qual a importância disso? Que a diarreia persistente já aumenta a mortalidade deste paciente. E o que que acontece? Muitas vezes aqui você vai ter que intervir. E geralmente essa diarreia persistente, ela acontece após uma diarreia aguda. Um exemplo clássico é a infecção por rotavírus. O rotavírus é um vírus que ele vai alterar o trato gastrointestinal, ele vai achatar aquelas velocidades, que no intestino tem aquelas velocidades de escova, e no bordo de escova, se a gente lembrar da fisiopatologia, a gente vai ver que a última enzima é a lactase. Então, muitas vezes, essas crianças, elas desenvolvem uma intolerância secundária à lactose. Então, ao dar uma fórmula com lactose, o que que vai acontecer? Não vai dar tempo das disacarases chegar no topo das velocidades e promover a absorção. Então, esse paciente persiste com uma síndrome pós-enterite, e essa síndrome pós-enterite, se ela não for tratada, ela pode chegar até uma diarreia crônica, e isso piorar o estado clínico do paciente. Então, algumas vezes ela vai precisar de uma dieta sem lactose, ou até mesmo uma forma extensamente hidrolisada, ou até, em alguns casos, uma fórmula de aminoácido. Na diarreia aguda, na persistente, pode lançar mão da suplementação de zinco. É importante fazer uma investigação de SIBO, que é o sobrecrescimento intestinal bacteriano, ou até mesmo pode ter uma infecção secundária. A constipação crônica é muito vista, principalmente em pacientes neuropatas, eles são acamados, eles têm desmotilidade, então aqui é importante a gente checar a adequação hídrica, uso de fórmulas com fibras mistas, tanto fibras solúveis como fibras insolúveis, implementação da rotina intestinal, caso o paciente tenha capacidade de fazer essa rotina, fisioterapia motora, laxantes. A primeira indicação são os laxantes osmóticos. Em algum caso, a gente tem que associar laxantes que estimule esse trato gastrointestinal. E aqui eu chamo a atenção ao uso do óleo mineral, principalmente em paciente neuropata. Nós não indicamos pelo risco da pneumonia lipolítica, ele pode expirar, e é um caso grave que pode levar ao óbito desse paciente. E não podemos deixar de falar das desmotilidades gastrointestinais que necessitam de intervenções precisas, como ajuste do regime de infusão. Como eu falei aqui no início da aula, às vezes a gente precisa deixar uma infusão mais lenta, ou até mesmo contínua, uso de procinético, forma com menor teor de lipídios, fibras solúveis, probióticos específicos, com evidências clínicas. Os probióticos, segundo o último guidelines no trato gastrointestinal, é indicado para aqueles lactentes pequenos com cólicas até 3 meses em aleitamento materno exclusivo, em crianças com uso concomitante com antibiótico, é indicado na diarreia aguda, no primeiro dia da diarreia, e os últimos guidelines já trazem no uso da distúrbio funcional, como a síndrome do intestino irritável. E abordagem proativa dessas complicações com ajustes precoces no plano terapêutico, ele pode prevenir interrupção na terapia nutricional e otimizar o ganho pondo estrutural e
voltar o crescimento dessa criança. Eu trouxe aqui o manejo da complicação, a gastroparesia, que é bem frequente. Aqui eu trouxe esse estudo do Lu e colaboradores, que foi lançado recentemente, que nessa tabelinha traz os principais manejos no tratamento com gastroparesia, que acontece muito em pacientes neuropatas, com modificações dietéticas. A dieta preconizada são refeições menores e mais frequentes, menor teor de gordura e também de fibra, e suplementação de fórmulas ou dietas em purê para facilitar a digestão. Algumas drogas, como a metoclopramida, é importante a gente falar que a metoclopramida a gente tende a evitar, principalmente os pacientes neuropatas, mas ela pode ser usada em pacientes que não têm neuropatia, mas os efeitos colaterais neurológicos tem que sempre ficar de olho. A doperidona, que é um antagonista do receptor D2 da dopamina, propriedades procinéticas e antieméticas, e que a gente usa com bastante frequência nas gastroparesias associadas à doperidona são os antibióticos macrolíticos, a eritromicina e a azitromicina em dose profinética, porque eles são agonistas da motilina. Pode ser lançado também a injeção de toxina botulínica, e aqui por endoscopia, e são crianças mais velhas com vômitos, pode melhorar, né, e ter uma boa resposta, e também a neuroestimulação, que a gente não tem ainda disponível em nosso serviço, mas os trabalhos já vêm trazendo como uma terapia coadjuvante no tratamento das gastroparesias nesses pacientes. E é importante também manter um acompanhamento contínuo desse paciente. E nós temos o acompanhamento tanto virtual quanto o presencial. No acompanhamento virtual, a telemedicina, ela chegou na pandemia e ficou. Ela permite consultas de rotinas e acompanhamentos à distância, suporte rápido para dúvidas e intercorrências, redução de deslocamento e custo para a família e maior acessibilidade em regiões remotas. O acompanhamento presencial é super importante, são as visitas domiciliares. Nessas visitas, avaliação física detalhada e antropometria, tratamento prático e reforços de técnicas, identificação de problemas do ambiente domiciliar, é super importante isso, e o fortalecimento do vínculo do paciente com a equipe. A adesão ao tratamento é o pilar fundamental para o sucesso da nutrição enteral domiciliar, mas enfrenta diversos desafios que precisam ser abordados de forma proativa, como, por exemplo, a falta de conhecimento ou treinamento adequado dos cuidadores, dificuldades financeiras para aquisição de insumos e equipamentos, condições socioeconômicas e ambientes desfavoráveis no domicílio, estresse e sobrecarga emocional dos cuidadores e da família, complicações relacionadas à sonda ou à dieta que geram desconforto, rotinas de administração complexas ou incompatível com o dia a dia familiar. Isso é super importante. Sempre que fizermos um plano terapêutico, a gente tem que ajustar a rotina do paciente, a rotina da mãe. Estudos demonstram que a NED ela apresenta resultados significativos, como redução do tempo de internação, diminuição de internação hospitalares, redução de complicações infecciosas, e o custo-efetividade da NED também demonstra resultados positivos, com redução de custo, redução de 68% nos custos atuais de hospitalizações, diminuição do tempo de internação, menor necessidade de recursos humanos e infraestrutura hospitalar, além de paciente estar em casa, junto com sua família, no seu conforto, no seu ambiente domiciliar, também faz parte da terapia do paciente. Eu trouxe aqui alguns casos clínicos rápidos, só para a gente documentar o sucesso da nutrição enteral. Então, aqui foi um paciente neuropata, é uma criança de 3 anos, sequela de hipóxia perinatal e evoluiu com disfagia grave, chegou para a terapia enteral domiciliar desnutrido, e em 6 meses ele melhorou a curva. Esse paciente ele internava com frequência, e aqui mostrando o impacto da nutrição na redução da infecção e também da internação hospitalar. E aqui é um caso de um paciente com fibrose cística, é um adolescente de 14 anos, tinha uma desnutrição crônica importante. Nesses pacientes, estado nutricional é fundamental, porque
é aquele ciclo, nutrição, infecção, internação. Se a gente interrompe, a melhora de qualidade de vida é essencial. É um paciente de 14 anos, ele já estava naquele contexto social, queria ir para a escola, sociabilizar com outros adolescentes. E a terapia nutricional enteral noturna permitiu ele manter o peso, ter o aporte nutricional e, durante o dia, ele participar de atividades escolares, ter o convívio com seus amigos e ter uma melhor qualidade de vida. Aqui eu trouxe as curvas que nós acompanhamos esses pacientes, que eu escorizei, que é uma ferramenta essencial, aqui trazendo menor que 2 indica desnutrição, -1 e -2 risco nutricional, e uma evolução positiva, indicador da eficácia da intervenção nutricional, que eu trouxe o paciente 1 e o paciente 2, que foram os dois pacientes que eu mostrei para vocês. O 3, eu não trouxe o terceiro caso clínico, para não ultrapassar tanto o meu tempo. E é importante a gente ficar atento também às inovações e perspectivas futuras da nutrição enteral domiciliar, como tecnologia de monitoramento remoto e telemedicina avançada, nutrição personalizada baseada em genômica e microbioma. A gente vai ter isso no futuro, automação da administração de dieta e medicamentos, análise Big Data para otimização de protocolos, com a ajuda da inteligência artificial, desenvolvimento de novas fórmulas enterais, expansão ao acesso da terapia de nutrição enteral domiciliar em regiões carentes. Apesar dos avanços, a NED em pediatria ainda enfrenta desafios significativos, tais como treinamento e suporte contínuo aos cuidadores, acessos aos insumos e equipamentos em regiões remotas, integração de dados e comunicações entre equipes, é fundamental isso, custo-benefício a longo prazo para o sistema de saúde. Mas também apresenta grandes oportunidades, tais como a telemedicina e o monitoramento remoto, o desenvolvimento de fórmulas cada vez mais específicas, cada vez mais elaboradas, trazendo necessidades nutricionais para promover o crescimento adequado desse paciente, programas de educação continuada para as famílias, cuidadores e também para os médicos, nutricionistas e toda a equipe Inter, pesquisas e inovações em dispositivos de acesso. E, para finalizar, eu queria deixar aqui um resumo dos tópicos abordados nessa minha apresentação. Primeiro é que a desnutrição pediátrica é um desafio global e com impacto significativo no Brasil. A gente pensar que esses pacientes têm condições complexas e muitas vezes eles vão iniciar uma nutrição enteral domiciliar abaixo das curvas de crescimento adequada para a idade e sexo desses pacientes. A NED ela é uma estratégia eficaz para promover o crescimento e o desenvolvimento da criança. E a abordagem multi, eu chamo abordagem Inter, ela é fundamental para o sucesso da NED e o monitoramento contínuo e a educação dos cuidadores são os pilares do tratamento. A NED melhora a qualidade de vida e é custo-efetiva, a gente já viu isso aqui, e a inovação tecnológica e pesquisas futuras promete otimizar ainda mais o cuidado desses nossos pacientes. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei para a minha apresentação. E eu queria terminar agradecendo a participação de todos. Eu espero que essa apresentação tenha sido enriquecedora e que seja útil na prática profissional de cada um de vocês. E agradecer é reconhecer que o cuidado é coletivo. E cada criança em nutrição enteral domiciliar é um fruto de um trabalho conjunto da ciência, da família e humanidade. Muito obrigada pela atenção, pelo convite. Foi um prazer muito grande ter participado desse evento, de tamanha importância para todos que assistiram. E aprendi muito com vocês. Doutora Renata, muito obrigada. Mais uma aula incrível, gente. Eu tô até tonta de tanta coisa gostosa que foi hoje, né? Bom, Carol, vamos ver algumas perguntas aí para a doutora Renata. E, gente, não vão embora. Tem as perguntas e tem o sorteio que tá todo mundo esperando. Hoje vai sair para você, hein? Então, doutora Renata, obrigada pela sua aula, muito elogiada aqui no chat. Obrigada pelo convite. Nada, que isso. Primeira pergunta da Daniele. Quais cuidados nutricionais são importantes ter em pacientes com neuropatia crônica antes de indicar a GTT? Essa pergunta é excelente. E é um desafio, né? Então, no Hospital da Criança, a gente recebe bastante esses pacientes, né? Então, o paciente neuropata, geralmente, eles cursam com duas coisas, com doença do refluxo gastroesofágico grave,
e também com desmotilidade. Então, é importante, primeiro, você avaliar se ele tem uma doença do refluxo gastroesofágico, naquele caso que eu falei. Se você vai indicar uma GTT e esse paciente tem um refluxo gastroesofágico importante, então, na realidade, ele não vai para uma GTT endoscópica, ele vai precisar de uma GTT cirúrgica junto com uma fundoplicatura. E outro problema que também a gente tem que ficar atento e ficar prestando atenção nesses pacientes são distúrbios da dismotilidade. Então, muitas vezes, o que que acontece? Muitas vezes, esses pacientes, eu falo muito em ambiente hospitalar, que a gente vai tirar do ambiente hospitalar e colocá-lo em casa. Então, esses pacientes no hospital, eles apresentam aspiração, então eles estão com a sonda pós-pilórica, isso não é raro, e solicita uma GTT. Então, você vai e faz uma GTT. Aí é um horror. Por quê? Porque não vai dar certo. Ele estava com uma sonda pós-pilórica, o estômago não estava sendo utilizado. Então, nesses pacientes é importante o quê? Há 2 semanas a gente foi responder até um parecer de um paciente que estava com essa programação para ir para a terapia nutricional enteral domiciliar. Ele foi para a GTT, ele estava com a sonda pós-pilórica. O que que a gente pediu? Olha, antes de fazer a GTT, vamos fazer um teste. Vamos colocar essa sonda no estômago, observar como é que vai ser a evolução e ver como é que esse paciente está. Se for tudo bem, a gente faz uma GTT endoscópica. Se não for tudo bem, vamos avaliar o refluxo. Como é que a gente vai investigar esse refluxo? Se ele vomita, ele já tem um refluxo. Se ele não vomita, seria interessante lançar mão de alguns exames, como, por exemplo, a pH-metria, que é um exame que a gente consegue fazer antes e consegue ver depois. Se ele tem um refluxo fisiológico, mas ele não se adapta com a GTT no estômago, a gente tem que investigar distúrbio de motilidade. Aí a gente tem que lançar a mão do trânsito intestinal de uma cintilografia para ver se ele não tem uma desmotilidade. Se ele tiver uma desmotilidade com vômitos frequentes, você tem que fazer uma GTT e fazer, por exemplo, a toxina botulínica, que você vai ajudar esse paciente. Se ele não tem uma boa resposta, aí nesse caso você tem que pensar até numa jejunostomia para poder facilitar essa terapia enteral domiciliar, para ver como é que você vai tirar esse paciente do ambiente hospitalar e vai deixá-lo confortável em casa. Então, foram perguntas bem importantes e eu acho que esse é o desafio, né, na prática clínica que a gente tem todo dia. Então, é aquilo que eu falo, esse paciente ele tem que ser individualizado e a gente tem que ver esse paciente de forma específica, e cada paciente é de acordo com o seu quadro clínico, sua história clínica, saber o que que ele está fazendo uso, fazer a avaliação nutricional adequada. Acho que eu respondi. Não sei se tem mais alguma dúvida, se a resposta foi correta, se eu falei rápido demais. Não, foi ótima. Mas tem mais, tem outras perguntas. Vamos lá. Eu acredito que essa pergunta foi da Roberta. Para pacientes com síndrome de Prader-Willi, qual seria o cálculo de caloria e proteínas? Criança, 3 anos, pesa 30 quilos, tem gráficos específicos para acompanhamento? Poderia sugerir bibliografia para consulta? Sim, assim, tem vários gráficos, né? Tem os guidelines da ESPGA. Esses pacientes de Prader-Willi, geralmente, eles são pacientes com obesidade, né? Uhum. Então, são, é, tem que individualizar o paciente, tem que ver a situação deles. São pacientes que, geralmente, se eles não tiverem comorbidade, você pode fazer o cálculo, né, energético, utilizar um valor de gasto energético basal um pouquinho menor naquelas fórmulas, fazer esse cálculo e não dar tanta calorias. Por quê? Porque se você usar uma fórmula hipercalórica, esse paciente vai ganhar peso excessivo e vai ter assim, problemas graves, Uhum. inclusive com obesidade. E tem padrões de tabelas já tanto da ESPEN como ASPEN e da NASPGA, que já vem com a quantidade de caloria específica. Então, a nutricionista ela faz esse cálculo bem direitinho, a gente calcula, e o principal é ir acompanhando. Não adianta, você faz um cálculo, daqui a um mês tem que avaliar, você tem que ajustar, tem que ver se o paciente tem comorbidade, é aquilo que eu falei, tem que estar sempre monitorando, ver como é que está os exames principais, ver se ele tem alguma peculiaridades específicas. Então, assim, cada paciente tem que ser individualizado. Na prática, é isso que a gente faz com cada um desses pacientes. Mas, nesses pacientes, ela até colocou aqui, né? O risco maior é a obesidade. Então, se a gente faz um cálculo
com um gasto energético, utilizando, por exemplo, multiplicando o fator de 2 por ele estar, então você vai dar uma caloria mais do que ele precisa. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Perfeito. Sim, ótimo. Outra dúvida, do José Tenório. Quais as opções de fórmula para lactentes com cardiopatia? E os cardiopatas com a PLV? Nossa, essa pergunta foi bem legal. Eu acho que a Carolina, né, falou isso. Então, a gente... são duas coisas, né? Então, bora lá. O cardiopata, primeira coisa, a gente tem que ver se a cardiopatia dele tem repercussão clínica, né? E são, por exemplo, vamos imaginar que é um cardiopata com uma ICC, com repercussão clínica, que precisa, geralmente, assim, ganhar peso para cirurgia. É esse o pacote completo que a gente recebe. Então, nesses casos, se ele não tivesse alergia alimentar, tem a forma hipercalórica adequada para menores de 1 ano, que a Carolina explicou muito bem. Posso falar o nome? O Infantrine. Pode. O Infantrine. Uhum. Então, seria para esse paciente. Mas a gente tem que lembrar que na pergunta veio um dado importante, que é que esse paciente ele é portador de alergia IgE não mediada. Então, se eu der uma fórmula, o Infantrine, ele é uma fórmula polimérica, ele é excelente, mas a proteína ela não é indicado para tratar esses pacientes. Hoje, a gente tem uma fórmula excelente e que vai servir muito bem para esses pacientes, que é o Pregomin Plus, né? Que é uma forma hipercalórica para crianças menores de 1 ano e que é recomendada para tratamento de alergia alimentar, né? Não IgE mediada, e vai promover o crescimento semelhante a uma forma hipercalórica para menores de 1 ano. A Carolina falou isso super bem, estou usando aqui as palavras dela e aproveitando aqui a pergunta. Então, para esse paciente, eu acho que seria a forma, acho não, eu indicaria essa forma como a mais indicada para promover esse crescimento, para que ele consiga repor todas as necessidades calóricas que ele necessita, ao invés de a gente estar concentrando a forma que era o que a gente fazia antes, mas agora a gente pode lançar mão dessa forma com essa inovação, né, que agora a gente tem. Oi, doutora Renata, estou Carolina, aqui lhe escutando. você quer falar? Parabéns pela sua aula. Eu entrei na Exatamente. sua apresentação. Parabéns pela aula, exatamente. Infantrine e Pregomin Plus são as opções que nós temos hoje no mercado, formas hipercalóricas destinadas ao bebê.